Boa noite, Catiele. Boa noite. Tudo bem? Tá bem, sim, graças a Deus. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, vou iniciar com uma palavra de oração, tá? Amém, Jesus. Querido Senhor, quero agradecer ao Senhor por mais essa aula, por essa oportunidade de compartilhar um pouco de conhecimento para os irmãos que estão interessados em evangelizar as crianças. Abençoe quem está assistindo a aula ao vivo, abençoe cada um que vai assistir a aula gravada, e que o mesmo sentimento possa permanecer em cada um. Que possamos ter o amor pelo Amém, Senhor, Jesus. o amor pelas crianças e a dedicação Amém, na Jesus. tua obra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Daí, só para, por conta da gravação, você pode desativar o seu microfone, daí qualquer coisa você ativa novamente, tá bom? Muito obrigada. Então, vou falar, antes de mostrar os slides, eu vou falar um pouquinho a respeito da última tarefa que eu pedi para vocês, que foi sobre o roteiro, tá? Por que que é importante escrever o roteiro? Porque não são todos que têm acesso já a roteiros prontos, a lições bíblicas escritas, como a que eu mostrei para vocês na outra aula, que tem já as figuras, que já tem o roteiro. Então, muitos de vocês vão começar, às vezes, a produzir material. E a gente precisa começar com o recurso que a gente tem. Então, o que, que a gente tem? A gente tem a Bíblia e a gente tem papel e caneta na mão. Então, por isso que eu pedi o roteiro, para que vocês pudessem treinar, escrever. E aí eu vou abrir aqui o roteiro, que eu fiz o modelo dele, para falar um pouquinho a respeito desses itens, tá? Então, você tá vendo a tela? Está conseguindo ver a tela? Ok. Então, esse roteiro tem o título Evangelismo Infantil, que é o nome da matéria, e aí a história bíblica que eu pedi é a parábola do semeador. E daí, nesse roteiro, você vai colocar a data, pode ser a data que você está fazendo o seu roteiro, tá? As referências está no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. E é importante escrever o alvo da lição. O alvo da lição, o objetivo da lição é o que a gente quer ensinar naquele dia para as crianças. Então, é interessante a gente escrever para crianças salvas, porque para crianças salvas, a gente tem um ensinamento. A gente pode sugerir que as crianças que já são salvas continuem crescendo no caminho do Senhor, como? Assistindo às aulas da escola bíblica, ou clubinho, seja como cada um chama, e aprendendo a lição, praticando os ensinos que as crianças têm aprendido, para poder dar frutos que agradam a Deus. E qual é o alvo da lição para a criança que não é salva? A gente quer, para crianças não salvas. Então, o que a gente quer para as crianças salvas? A gente escreve um objetivo com relação à vida cristã, crescimento espiritual. E para crianças não salvas, a gente escreve um objetivo com relação à salvação dessa criança, que a gente vai convidar, então, por meio da lição, depois fazer o apelo, convidar essa criança a receber Jesus como Salvador. E aí, a introdução é breve, né? Nas nossas aulas a gente falou a respeito que a introdução pode ser uma pergunta, a introdução pode ser uma pequena história. Nesse caso da parábola do semeador, vocês podem fazer a introdução mostrando uma plantinha já. Se alguém quiser fazer a experiência do feijãozinho,
Então, já uns 4, 5 dias antes da aula, planta uma sementinha de feijão, daí leva para mostrar para as crianças, ou leva uma outra plantinha que tiver aí na região de vocês, e faz essa introdução. Pode falar sobre o semeador, sobre se as crianças sabem como chama quem planta. Olha, use a criatividade de vocês para fazer essa introdução. No desenvolvimento, é a lição propriamente dita. Aí a gente vai começar. Sabia que certa vez Jesus ele contou uma história sobre uma semente, ele falou sobre um semeador que saiu para semear. E aí continua, né, no desenvolvimento, você vai escrever como vai ser contado para as crianças. Eu já recebi alguns trabalhos, e aí tem alguns roteiros que eles estão assim, como se fosse cópia fiel do texto bíblico. Mas é interessante reescrever, vocês reescreverem com as próprias palavras. Por quê? Vocês sabem que na Bíblia tem algumas palavras mais difíceis, como que tem aqueles pronomes, ulhe, vos, por exemplo, quando o passarinho vem, os pássaros vieram e comeram as sementes da beira do caminho. Então, Jesus, quando ele foi explicar o significado dessa palavra, né, aí quando está escrito na Bíblia, vem o maligno e tira-lhes, arrebata-lhes a palavra do coração. Então, são palavras sofisticadas para a gente falar para a criança enquanto a gente está dando a aula. Por isso é importante a escrita do roteiro. É importante a gente ler na Bíblia primeiro. Se não entendeu a primeira vez, lê 2, lê 3, lê até entender. Faz um esboço com tópicos dos pontos principais. E aí rascunha um roteiro com palavras simples, palavras curtas, verificando a idade da criança, se vai ser até 4, 5 anos, se vai ser os maiorzinhos, que já pode ter uma palavra um pouquinho mais sofisticada, mas não tão difícil, porque as crianças precisam entender, tá? E aí, na aplicação e apelo, é praticamente a conclusão, né? O que é essa aplicação? Olha, aí a gente vai dizer que essa parábola que Jesus contou, para aquelas crianças que já têm Jesus como Salvador, aí a gente vai repetir o que a gente colocou aqui no alvo da lição, para as crianças salvas. Olha, você que já é salvo, que já tem Jesus como seu Salvador, precisa continuar crescendo, dando fruto como essa plantinha, cuja terra era boa. E quais são os frutos? Aí pode falar um pouquinho dos frutos que a Bíblia diz. Tem os frutos do Espírito Santo, que já estão listados lá, amor, alegria. E a gente pode falar dos frutos de obediência. É importante escrever para a gente não se perder, tá? Para você não se perder. E para a criança não salva, olha, você que ainda não tem certeza o tipo de terra é o seu coração, que é a terra que o passarinho comeu, que é a terra em que das pedras, se é a terra dos espinhos. Tantinho que eu vou... Pode falar. Eu tô só lhe ouvindo, que eu tô com muita dor de cabeça. Se eu for escrever como eu faço sempre, ouvindo e escrevendo, eu não vou assimilar nadinha. Não tem Eu tô problema. com muita dor de cabeça, professora. Por isso que eu não tô escrevendo, tá? Ok, não tem problema. Pode só ouvir, porque essa explicação com base em aulas que nós já tivemos, é só orientação sobre o roteiro, tá? Então, com relação às crianças não salvas, a gente vai, então, convidar essa criança. Olha, se você gostaria de que o seu coração fosse essa terra boa, Jesus te convida hoje a recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. E aí você pode escrever brevemente e dizer assim, olha, se você hoje quer receber Jesus como seu Salvador, se você entendeu que você tem pecado e que você precisa de um Salvador para poder ir ao céu, então você pode fazer um sinal para mim. Aí você pode fazer a oração, vou colocar aqui a oração. E aí, durante a oração, você pode estabelecer um sinal.
sobre o apelo. Então, o que é isso? Estabelecer esse sinal sobre o apelo. É dizer, olha, se você quer receber Jesus hoje como seu Salvador, então você pode levantar sua mão, você pode ficar depois da aula, tá? O ficar depois da aula normalmente é o mais eficaz. A criança pode levantar a mão ali, olha, se você levantou a mão aqui, fica depois da aula para falar comigo. E aí esse depois da aula entra na nossa última aula que foi, eu expliquei como a gente vai conduzir o aconselhamento, tá? Depois, se alguma criança recebeu Jesus como Salvador, aí tem um aconselhamento que é da última aula. Vou colocar aqui aconselhamento. Então, esse é um tipo de roteiro que é importante a gente ter uma base, saber como a gente vai conduzir aquela aula. Vou colocar aqui aconselhamento. Então, já foi feita essa aula sobre aconselhamento, e aí, se tiver alguma criança, para criança que atendeu ao apelo. Então, se tiver alguma criança que atendeu o apelo, a gente vai fazer o aconselhamento com base na última aula, e aí tem lá os casos, a gente faz a pergunta, e a criança vai dizer se ela realmente entendeu por que ela foi falar com você, se se ela acha que ela tem pecado, se ela entende que ela tem pecado, se ela realmente entendeu que ela precisa de um Salvador, tá? Então é isso. Aí, esse modelo que eu estou apresentando aqui, eu vou colocar no nosso grupo, que para aqueles que já fizeram, eu já corrigi, já enviei e pedi, não é que eu corrigi, né? Eu não estou corrigindo, não quer dizer que está errado. Estou apenas dando sugestões para vocês, para poder dar uma incrementada nesse roteiro, tá? E aí pode fazer, quem não fez ainda, vai assistir a aula gravada, pode fazer até nesse arquivo, que daí já fica mais fácil, porque aqueles que eu estou lendo, eu estou fazendo sugestão e enviando esse arquivo aqui, tá bom? Então, esse daqui, a gente já concluiu. Você tem alguma pergunta a respeito desse roteiro, Catiele? Eu entendi, professora, apesar de eu não ter feito o trabalho, a senhora falando agora, eu entendi que, assim, o que falta para eu é saber as colocações, que Aham, eu meio, como eu sou muito tagarela, isso também vai quando eu coloco, quando eu estou na minha escrita. Às vezes eu acabo sendo muito repetitiva, e isso me atrapalha muito. é, Assim, pode terminar. a senhora acabou de falar que vai mandar isso aí no grupo, né? Sim, Aí eu vou pegar para que eu possa estar fazendo o meu, porque é essa organizaçãozinha aí que eu não sou legal de fazer. é importante, e daí também, por que que é importante, como você disse, que às vezes a gente acaba sem perceber, também a gente acaba repetindo. E aí, às vezes, nesse repetir, ou a gente falar demais, aí às vezes as crianças acabam ficando distraídas, e elas começam a se dispersar, e a gente começa a ter problema de disciplina na sala de aula, né? Então, por isso que é importante a gente estudar o roteiro antes. A gente escrever o que vai ser. E outra coisa que eu esqueci de comentar, que está no final, vou mostrar aqui para você. Vou pôr de novo. Está no finalzinho aqui, que é o quê? Depois que fizer o roteiro e tudo, tem essa parte do ensaio da lição. Então, é nessa parte que você vai treinar. Por quê? Porque é importante até no máximo 15 minutos essa lição. Por que a gente coloca até no máximo 15 minutos? Porque é importante realmente a gente fazer essa educação, a gente se reeducar para a gente ser objetivo.
naquilo que a gente quer ensinar, na lição que a gente está falando e o que a gente quer fazer. Então, é importante a gente fazer isso daqui, esse ensaio. Daí, depois que vocês fizerem um roteiro, vocês fazem esse ensaio em voz alta, como se você pode ser na frente do espelho, pode ser para alguém que esteja aí, você pede, ó, vem cá, que eu vou ensaiar minha história bíblica com você. Aí marca no relógio quanto tempo deu e ensaia, tá? Então, é por isso que é importante esse roteiro e esse ensaio, certo? Quando a gente tem as lições já prontas, com aquelas figuras, normalmente o roteiro já vem pronto. Mas, mesmo assim, às vezes a gente pode reescrever o nosso, não importa se o roteiro está pronto. Por quê? Às vezes a gente vai falar com crianças menores. Se a gente vai falar com o infantil, que é de 2, 3, 4 anos, criancinhas menores, a gente precisa falar o mais claro possível. E a lição ainda é mais curta, uns 10 minutinhos, e ter o visual para eles poderem se prender. Tá? Então, é por isso que é importante esse roteiro aí, certo? E agora, eu vou mostrar, então, o slide da nossa aula de hoje. Vou achar aqui. E a nossa aula de hoje, se nós estivéssemos presencial, a gente ia fazer uma aula prática, tá? A nossa aula seria colocar a mão na massa. Então, nessa aula 4, a gente vai fazer, mesmo a gente não estando presencial, a gente vai fazer essa produção, tá? Produção do quê, professora? Vamos ver. Deixa eu tomar uma água antes de passar o slide, só um minutinho. Então, 1, 2, 3 e... Tá. Olha lá. Prática, produção de recurso visual. Vamos produzir. Vai ser uma tarefa, tá? Se a gente estivesse na sala de aula, eu já ia distribuir as folhas e a gente ia fazer ao vivo. Mas eu vou enviar para vocês as figuras. O que vocês vão fazer? Produzir o recurso visual dessa história, tá? A primeira tarefa foi do roteiro, e agora a gente vai produzir esse recurso da parábola do semeador. E também um visual de apelo, que é o visual O Céu Como Ir Lá. Esse visual eu vou mostrar para vocês aqui também. Que dia que é para entregar? Nós vamos ter 15 dias, tá? Hoje é dia 8, né? Estou olhando aqui, hoje é dia 8. Então, na aula que vem é dia 15, daí depois do dia 15, a próxima aula é dia 22. Então, eu marquei aqui até dia 21, que é um dia antes da aula, tá? E se por acaso alguém tiver com alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo, tá bom? Mas eu penso que esses 14 dias para preparar esse visual vai ser bom, tá? Aí um dia antes da aula, para vocês mandarem fotos para mim, mostrar que o visual está pronto e para eu poder conferir, tá? Então, o que tem nesse visual? Essa figura é o semeador. As figuras são as mesmas figuras que eu mostrei para vocês quando eu contei a lição, tá? Então, tem a figura do semeador, tem a figura dos passarinhos que comeram as sementes, tem a figura da semente que caiu no meio, na pedra, a figura das sementes que caiu nos espinhos, e essa daqui, que tem essas folhinhas, representa a semente que caiu na terrinha boa. E aí tem a figura do sol, bem grandão, bem bonito. E esse material, vocês podem fazer, vou parar um pouquinho, para falar do material.
Esse material, vocês podem fazer, pintar com lápis de cor, tá? Lápis de cor mesmo, eu estava aqui pintando o meu. Lápis de cor, o que vai fazer? Vai recortar essas figuras. E aquele meu, eu coloquei em palito de... Ele não é nem um palito de churrasco, é um palito quadrado, porque o de churrasco ele tem ponta. É um tipo de palito quadrado, é de algodão doce. Não sei se tem na região de vocês, aqui na nossa região, a gente tem distribuidora que vende pacote com 50, com 100 palitos. Mas você pode usar o canudo, eu já não aconselho, porque o canudo vai ficar mole, tá? Por isso que é importante esse palito, que é um palito como de algodão doce. E aí, se tiver madeirinha também, pode usar a criatividade de vocês, tá? E aí vai recortar essas figuras. E no verso de cada figura, vocês vão colar uma cartolina ou um papel, de preferência o papel cartão. Cola o papel cartão antes de colar o palito, tá? E aí, para poder ficar durinho, porque só na folha de sulfite não vai ficar bom, tá? Então tem que ficar bem durinho. Aí eu já pego a minha aqui para mostrar para vocês. Então, vou colocar aqui de novo a apresentação. Então, cada uma dessas figuras que a gente viu, o semeador, o passarinho, as pedras, o espinho e a terra boa, e principalmente o sol. Cada uma dessas figuras precisa ficar bem, usa cores fortes, né? O sol que é grandão, se quiser fazer com guache, pode fazer, se quiser fazer com giz de cera, também pode fazer, as outras também, se conseguir. Se você quiser ampliar, você não precisa ficar limitado ao tamanho da folha de sulfite. Tá? Se você tiver como ampliar, quiser fazer no tamanho da cartolina, quiser fazer no tamanho de meia cartolina, fiquem à vontade. Use a criatividade de vocês, bom? Aí, o visual do céu como ir lá, eu expliquei como que usa na aula passada, na aula do aconselhamento. Então, esse visual tem o céu, que a gente vai falar que é um lugar maravilhoso, que Deus preparou para nós, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, primeiro a gente fala do pecado. O pecado, ele separou o homem de Deus quando ele entrou no mundo. E a Bíblia nos mostra o grande amor que Deus tem por nós, que Deus tem por mim, aí tem essa cruzinha aqui, que na Bíblia a gente pode ver e aprender sobre o grande amor que Deus tem por cada um de nós, que ele mandou Jesus para morrer na cruz, no meu lugar, ele morreu por mim e por cada um de vocês, a gente se dirigindo às crianças, né? E aí, essa mãozinha e esse presentinho, o presente vai encaixar na mãozinha, tá? Então, o que a gente vai fazer? Pintar, recortar e fazer do mesmo jeito. Colar uma cartolina ou um papel cartão atrás, para ficar bem durinho esse recurso. Se você quiser plastificar também, pode plastificar. Inclusive, até o visual da lição do semeador, se você quiser passar um papel contact, aqui na nossa região tem, não sei se todos conhecem, pode, se quiser plastificar, fique à vontade para fazer da maneira que você achar melhor, que o visual fique bonito, fique que chame a atenção das crianças e fique mais resistente possível. Então, quando a gente for fazer o apelo, o aconselhamento, aí a gente fala que Jesus, ele morreu por mim, mas, assim como um presente, ele só vem nas nossas mãos quando a gente recebe, quando vem alguém para te entregar um presente, o que você faz? Esconde a mão? Fala assim, eu não quero.
Ou não tem como a pessoa jogar o presente em cima da gente. Vai cair no chão. Então, esse presentinho, ele vai encaixadinho aqui nesses dedos. O que a gente vai fazer? No momento que a gente entende que Jesus é o nosso Salvador, então a gente recebe esse presente. Aí, esse presentinho a gente encaixa na mãozinha, tá? Eu vou mostrar o meu aqui para vocês. Então, aqui eu tenho a folha, só que daí eu vou ter que tirar o, o recurso do efeito para poder vocês enxergarem o visual, tá? Então, aqui eu já estava fazendo a pintura, olha. Aqui é o céu, ó, tá? A Bíblia. O pecado a gente pode deixar assim mesmo. A cruzinha de que Jesus morreu por mim. E aqui ainda falta pintar o presente e a mãozinha. Então, esse recurso faz bem caprichado, porque vocês vão usar esse recurso em praticamente todas as aulas. Na nossa aula passada, quando eu falei dos recursos sobre o apelo, eu falei sobre o livro sem palavras, você pode fazer também, e tem o livro sem palavras nas cores, você pode fazer da maneira como quiser, mas faz esse daqui, tá? Para usar nessa lição do semeador, e daí você, quem não assistiu ainda a aula da semana passada, assiste para poder ver como que usa, que está explicadinho lá, certo? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. A nossa tarefa, então, é isso. E seria essa aula prática de hoje. Então, vou mostrar aqui. A tarefa é a produção desse recurso da parábola do semeador e do recurso do visual, o céu como ir lá. Por que que é importante? A gente vai aprender a fazer um recurso e a usar um recurso que a gente vai contar a lição. Então, ó, 3 tarefas práticas: o roteiro, a produção desse recurso e a produção do visual de apelo e aconselhamento, tá? E aí isso já vai dando ideia para vocês produzirem o material de vocês, certo? Então, um segundinho que eu vou pegar a lição do semeador para mostrar e já vem. Prontinho. Ó, então, o que eu quero mostrar para vocês? Ó, como é que tá o meu semeador. Bem colorido. E aí atrás, ó como é que eu fiz. Coloquei o papel cartão e esse palito aqui, que esse palito é o que vai ajudar a gente a segurar, tá? Ou a gente pode segurar e pode ver que aqui atrás do palito eu colei também um pedaço de papel para evitar do palito ficar descolando, certo? Então olha como que tá atrás desse. Esse daqui, ó, é do passarinho. Importante colocar cores bem vivas, ó, atrás também, bem reforçado. Aí tem o dos espinhos, e atrás também está reforçado. Ué, falei errado. Esse é o das pedras, esse é o dos espinhos,
tá? Você pode fazer os espinhos de verde também, não tem problema. E o da terrinha boa. Só não está aqui o sol. Mas aí, o que eu queria mostrar para vocês, já deu para vocês terem a ideia de como reforçar esse visual, certo? E aqui, ó, esse palito, ele é quadradinho embaixo, aqui também. Por isso que não é interessante o palito de churrasco. O de churrasco, ele é mais fino e tem aquela ponta. Se vocês conseguirem cortar a ponta sem lascar tudo o palito, tudo bem, tá? E vocês podem usar o visual de diversas maneiras. Pode só segurar, pode colocar em caixas com areia, pode usar as crianças da aula. Se você já conhece a sua turma e já sabe que você tem aluno que vai segurar certinho, que não vai ficar pulsando, que não vai estragar o visual, então você pode usar aquela criança para poder segurar, e você vai chamando uma de cada vez e vai usando a imaginação, tá? Para contar essa história. Então, o que é para fazer? Produzir o roteiro escrito, para quem ainda não fez, produzir esse visual, produzir o visual do apelo, certo? E não, ensaiar, tá? Aí você vai ensaiar, porque depois vocês vão ter uma surpresa. Aí vocês vão ensaiar essa lição que vocês escreveram um roteiro e que produziram um material, certo? Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos já encerrar, que é a orientação para vocês fazerem. Quem tiver aí impressora e quiser imprimir, eu já vou disponibilizar o material no grupo, tá? Quem for assistir a aula gravada, providencia para poder fazer esse material com bastante capricho, tá bom? Você tem alguma dúvida sobre essas orientações, Catiele, ou sobre alguma coisa da aula que você gostaria de perguntar? Ok, então. Então, vou encerrar com uma palavra de oração, tá? E somente depois eu paro a gravação, tá bom? Amém. Querido Senhor, eu quero te dar graças por essa aula de hoje. E muito obrigado pela Catiele que está aqui nessa aula presencial ao vivo. Que o Senhor esteja colocando a sua mão Amém, sobre a vida Jesus. dela, aliviando essa Amém, dor que ela Jesus. está sentindo hoje, seja qual for, Amém, que o Senhor Jesus. possa Amém. Em nome de amenizar, Jesus, Pai, Pai. que o Senhor possa ajudar para que ela tenha esse alívio. Aqui também, ontem eu estava com dor de cabeça e hoje estou melhor, e eu sei o quanto é importante a gente estar livre das dores para poder fazer a tua obra. Sim, Senhor. Amém, Jesus. Cada um dos alunos que não puderam participar da aula ao vivo hoje, que eles possam assistir essa aula gravada e que cada um sinta no coração o desejo de fazer o melhor para o Senhor, para que as crianças de cada lugar que está representado pelos alunos que estão nessa aula, Amém, Jesus. tenham oportunidade de ouvir o Evangelho e que o Senhor prepare o coração delas para receber a palavra, que elas creiam e que recebam o Senhor Jesus como Salvador, que esse é o objetivo dessa aula. Abençoe que possamos ter uma noite tranquila na tua paz. Amém, Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Então, Catiele, muito obrigada que você mesmo fundou, você participou da aula, tá? Nada, professora. E aí, qualquer dúvida que tiver, pode enviar, tá bom? Sim, tá agora bom. É só preparar o material, tá? Tá bem. Obrigada, Beijo, professora. fique com Deus. Fique com Deus também. Boa noite. Boa noite.